Lucas 23 e 34. Esta foi a primeira palavra que ele pronunciou do alto da cruz. E diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos repetir juntos essa primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em voz alta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus havia sido preso no Getsêmani, traído por um dos seus discípulos, havia sido levado à casa de Caifás, onde fora sumariamente julgado e condenado pelas autoridades judaicas. Dali o enviaram a Pilatos, onde ele foi confrontado pelo poder do Império Romano. Na presença de Pilatos começou a sua agonia física. A palavra de Deus diz que as suas costas foram laceradas pelos chicotes romanos. Os soldados, sob ordem de Pôncio Pilatos, procurador-geral do Império Romano na Judéia, abriram sulcos com violentas chicotadas nas costas de Jesus de Nazaré. Em seguida, diz a palavra que ainda no Gábata, no pretório romano onde Pilatos estava, Jesus recebeu cusparadas no rosto. Além de cuspe no rosto, o Senhor Jesus recebeu de um soldado romano um tapa, um bufete na face, e olhou para aquele agressor e disse: por que me bates? Se eu fiz algum mal, testifica, fala, diz o mal que eu pratiquei. Mas se eu não pratiquei nenhum mal, por que tu me agrides? Por que tu me bates? Ali ele foi humilhado, escarnecido, e foi enviado por Pilatos para o subterrâneo da fortaleza Antônia, para um local chamado Litóstrotos, onde recebeu o escárnio da soldadesca, dos praças, dos que compunham o exército romano. E os soldados romanos tinham um jogo de sua predileção, que era um jogo de azar, eliminatório, e as pessoas iam escapando, porque no final, quem ficasse por último era coroado como o Rei Bobo. Esse era o nome do jogo, o Rei Bobo. E eles jogavam com uma varinha e umas pedras, com a gravura que havia no chão e que está até o dia de hoje ali na cidade de Jerusalém, nas ruínas da fortaleza Antônia. E Jesus ali foi coroado como Rei Bobo. Diz a palavra que os soldados o despiram, tiraram sua túnica, deixaram-no nu, exposto à vergonha pública já ali, e depois o vestiram com um manto carmesim, com um manto escarlate, com um manto vermelho. Puseram na sua mão um caniço de bambu e o ridicularizaram, dizendo que aquele era o cetro da sua realeza, que aquele era o bastão com o qual ele haveria de ser rei sobre a Judéia. E achando pouco, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre a sua cabeça, espinhos pontiagudos que lhe penetraram o couro cabeludo, fazendo verter já ali nos subterrâneos do Gábata as primeiras gotas de sangue que derramaria por nós na cruz do Calvário. Depois dessa humilhação, depois desse processo de escárnio, de ridicularização, depois de coroá-lo como Rei Bobo, de fazê-lo de palhaço, depois de o coroarem com espinhos que o feriram, e depois de o vestirem de manto, com um manto carmesim, e darem-lhe um caniço de bambu, eles o devolveram a Pôncio Pilatos, que ainda mais o torturou com outras chicotadas, ainda mais o vilipendiou, o ridicularizou perante a multidão, e finalmente o enviou a Herodes, que o mandou de volta, porque queria que Jesus fosse na corte uma espécie de bobo, a fazer milagres para a sua diversão e para o seu passatempo. Agora ele vem a Pilatos, e Pilatos finalmente, num gesto cínico, que o próprio credo apostólico condena, o entrega para que caminhe em direção à cruz. E diz a Bíblia que ele toma nos ombros a sua própria cruz, e caminha, fazendo aquilo que os anos e os séculos transformaram na via dolorosa, na via crucis. Vai para o Calvário, monte que tem esse nome aparentemente por duas razões: uma pela semelhança com uma caveira,
já que a palavra Calvário significa caveira, e a outra por ser um lugar de rotineiras crucificações, por ser um lugar onde as pessoas já eram crucificadas. E Jesus é levado, conduzido pela turba alvoroçada na direção do Gólgota. No caminho cai, possivelmente vergado sob o peso da cruz, e talvez já sentindo os efeitos dos sofrimentos físicos e da agonia que se iniciara na presença de Pilatos e ali no Litóstratos. E de repente chamam um transeunte, talvez por ser um negro que passava, natural do norte da África, da cidade de Cirene, Simão. Por isso Simão Cirineu. E aquele africano é instigado a levar a cruz. Aquele africano é obrigado, é constrangido a levar a cruz do Senhor. E é interessante que esse ato de levar a cruz de Cristo transformou-se em salvação para a família dele. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 16, manda saudações a Rufo, que era filho de Simão Cirineu, e diz que Rufo é fiel. E não somente isso, mas Paulo diz: saudações a Maria, tua mãe, que também é mãe para mim. A mulher de Simão Cirineu transformara-se numa mãe para o maior apóstolo que o cristianismo já conheceu. E agora Jesus chega até o Gólgota. Ali os romanos, como de costume, deitam a cruz no chão e sobre ela estendem, esticam, estiram o condenado. Vale a pena dizer, irmãos, que até hoje os homens não descobriram um método mais cruel de execução do que a crucificação. A crucificação, além da dor moral, da exposição pública do condenado sem roupas, despido, além dos sofrimentos físicos causados pelos cravos que traspassavam o condenado, era uma morte lenta que poderia durar dias, e o condenado ficava exposto ao calor do sol e ao frio da noite naquela região do Oriente Médio. E os romanos ali pregaram Jesus. Diz o Dr. John Stott que possivelmente com cravos de 15 a 20 centímetros. Cravaram-lhe não propriamente as mãos, mas os pulsos, já para provocar o rompimento de tendões. E ali ele foi cravado. Depois colocaram pé sobre pé e estenderam também e cravaram também ali um prego, alguma coisa muito grande, que rompeu-lhe, que fez com que os seus tendões se rompessem, aumentando-lhe a agonia. Depois de pregado, puseram sobre a sua cabeça uma placa onde estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Alguns judeus foram a Pilatos e disseram: tira isso e bota que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse: não, o que eu escrevi, escrevi, porque aquela era uma confissão e não uma declaração. Ali estava um buraco aberto, segundo os estudiosos, de aproximadamente 50 centímetros a 1 metro, e eles enfiam ali a cruz, e quando ela cai com o peso, diz os historiadores que as carnes do crucificado nas mãos e nos pés se dilaceravam, rasgavam-se para aumentar-lhe a agonia, e assim Jesus foi exposto publicamente entre os céus e a terra. E por isso o Dr. Forsyth, missionário inglês, que tive o privilégio de conhecer, escreveu uma obra e disse: a cruz tem que nos mostrar pelo menos, primeiro, a gravidade do nosso pecado, porque se o Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, precisou do próprio sacrifício, do sacrifício do Filho, para salvar as nossas almas, então, diz ele, o nosso pecado deve ser muito mais sério do que nós imaginamos. Segundo, diz ele, temos que ver o amor de Deus, infinito, absoluto, completo, amor incondicional, que entrega a vida do Filho puro e imaculado em nosso favor. E terceiro, diz o Dr. Forsyth, mais do que amor, é graça, porque é amor imerecido, porque é amor para quem não merece, porque é amor dirigido a seres humanos condenados e caídos e rebeldes por vontade própria contra Deus. A estes Deus se dirige com a palavra de amor. Pois bem, ali está Jesus crucificado. E eu disse tudo isso para que os irmãos entendam em que clima ele olha para o Pai. E a sua primeira das 7 palavras na cruz
Dentre estas 7 últimas palavras proferidas por ele na cruz, a primeira é uma intercessão, é uma oração, é um pedido. O sofrimento, a agonia, a dor, a humilhação, a ridicularização não o transformaram no amargurado, num revoltado contra Deus ou contra os homens. Antes, a última oração que faz na sua vida, a última intercessão que faz neste planeta, é em direção àqueles que o mataram. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados irmãos, jamais alguém poderia dizer isso se não estivesse encharcado com o amor de Deus. Foi esta expressão que Estevão repetiu quando sentiu a carne rasgada pelas pedras: Pai, não lhes imputes este pecado, não bote na contabilidade deles este pecado, não registre como pecado isso que eles acabam de fazer. Era a repetição do mestre que havia morrido. Por isso, gravemos essa primeira frase das 7 últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos dizer de novo? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados irmãos, a segunda palavra está aí mesmo no capítulo 23 de Lucas, no verso 43. É uma palavra de confiança e de salvação. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos dizer juntos isso aí? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Se a primeira palavra das 7 foi uma palavra de perdão, a segunda foi uma palavra de salvação. Na agonia e nos estertores da vida, vendo que o fim se aproximava, ao invés de interceder por ele, ao invés de pedir por ele, ao invés de orar por ele, ao invés de clamar por ele, ainda como fez durante toda a sua vida, o que o motiva, o que o faz olhar para frente, é a vida do outro, é o próximo, é o pecador perdido. E quando aqueles 2 ladrões começam a conversar, um deles blasfemando, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro humilha-se e diz ao seu companheiro: você está ficando louco, nós estamos aqui como recompensa pelos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E virando-se para Jesus, na última hora de sua vida, no limiar da existência, no umbral da eternidade, não havia mais tempo para boas obras, nem sequer pôde ser batizado. Esse ladrão, que a tradição chamou de bom sem o ser, ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguma coisa acontecera no coração desse ladrão. De repente, na cruz, condenado, a revelação de Deus veio sobre a sua alma, e ele entendeu que ao seu lado não estava um marginal, não estava um bandido, não estava um condenado comum, mas estava um rei. Ele teve a revelação de que ao seu lado estava o Senhor dos senhores, e ele, humilde e contritamente, dirige-se e faz este rogo, ao que Jesus lhe responde com a segunda palavra pronunciada do alto do Calvário: em verdade eu te digo, que hoje, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Reverendo Caio Fábio diz que o que Jesus estava dizendo era: antes das 6 horas, você vai estar no céu comigo. Porque o dia judaico terminava com o pôr do sol, em torno de 5:30 às 6 horas. E Jesus disse àquele homem: segura um pouco, aguente, porque antes das 6 horas, é hoje, tu estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, a linha mestra do ministério de Jesus foi preocupação com os outros. Dificilmente nós encontramos Jesus falando de si ou orando por ele mesmo. João capítulo 13 diz que ele, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim.
Nós o encontramos entrando nas festas, como na casa de Simão, e a primeira coisa que vê é um hidrópico, alguém que precisa de cura. E isso o perseguiu e andou com ele até o madeiro, até a cruz do Calvário. Por isso a sua segunda palavra foi palavra de salvação: hoje tu estarás comigo no paraíso. A terceira palavra é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento. Está em João capítulo 19, versos 26 e 27. Eu estou dando essas palavras na ordem que foram pronunciadas, por isso que a gente vai e vem nos evangelhos. João 19, versos 26 e 27 é uma das mais lindas palavras do evangelho e que foi também pronunciada por Jesus na cruz do Calvário. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amém. A terceira palavra foi a palavra para a família, que criou uma nova família. Preste atenção nisso. Todos nós aqui temos uma família biológica, carnal, de sangue, de músculos, de pele. São os irmãos que foram gerados como nós pelos nossos pais. Agora aqui, na terceira palavra, Jesus está fazendo alguma coisa muito séria. Ele está ensinando que para além desta família que temos biológica, há a verdadeira família, que é a família que nasce na cruz do Calvário. Ele olha para Maria, a sua mãe, e olha para João e diz: eis aí tua mãe. Olha agora para Maria e diz: eis aí o teu filho. E o texto é claro, o texto diz que desse dia em diante, dali para frente, João a tomou consigo e a levou para casa. E eu não tenho dúvida de que dali para frente a relação de João com Maria era de mãe e filho, de filho e mãe. Porque a verdadeira família, a família que vai para a eternidade, não é a minha família biológica, oxalá o seja, mas eu posso ter irmãos, primos, pai e mãe, biologicamente falando, que não vão para o céu, que rejeitam Jesus, ao passo que aqueles que nasceram de novo, porque passaram pela cruz, como esta experiência, estes serão a minha família, a sua família, por toda a eternidade. É por isso que há um texto no Novo Testamento que pouca gente entende, quando chegam a Jesus e dizem assim: olha, para de falar que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, tua família te chama. E ele diz: a minha família são meu pai e minha mãe, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, vocês querem saber qual é a nossa verdadeira família? É a família da fé. Eu tenho 7 irmãos, entre irmãos e irmãs. Poderia ser que um ou mais deles não fossem para o céu, mas eu tenho certeza de que nessa manhã, se não todos, mas a grande maioria dos que aqui estão, compõe essa família que vai comigo para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira família. Agora você pare para pensar um instante no seguinte: quem sabe você tem um pai e uma mãe que estão indo para o inferno e você ainda não caiu em si. Quem sabe você tem parentes, cunhados, você tem filhos, alguém do seu amor e da sua relação que está caminhando a cada dia em que o sol nasce e se põe a passos largos para a condenação eterna. Não seria hora hoje de talvez falar com essas pessoas, dar um telefonema, escrever uma carta, mostrando-lhes a urgência da hora, fazendo-lhes um apelo? Porque que dor terrível é imaginarmos um parente a quem nós amamos, alguém da nossa relação que conosco andou a vida toda, que na hora da morte irá separar-se de nós por toda a eternidade. Amados irmãos, nós somos a família da cruz, amém? Nós somos o povo que foi gerado no Gólgota, no madeiro do Calvário. É por isso que nas relações no povo de Deus, entre o povo de Deus, há muitas mulheres que precisam ser mães para outros filhos, há muitos filhos que precisam de mães, há muitos que precisam de um pai, do ponto de vista emocional, psicológico, e a Bíblia nos autoriza isso. Eis aí a tua mãe,
eis aí o teu filho. E como eu disse, Paulo em Romanos 16, escreve e diz: arrufa tua mãe Maria, que também tem sido mãe para mim. O grande apóstolo precisava de uma mãe na sua vida. A quarta palavra de Jesus está em Mateus 27 e verso 46. Agora o espectro terrível da dor aproxima-se do Senhor. Mateus 27 e 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos repetir essa quarta palavra, todos. Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez: Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados irmãos, a gente usa a palavra mistério de uma forma tão corriqueira que ela já se desgastou. Mas há dois momentos no Novo Testamento que para mim são profundamente misteriosos. Não há como explicar. A mente humana, por mais brilhante que seja, o homem, por maior grau de intelectualidade que alcance, há dois momentos no Novo Testamento que a mente não alcança. O primeiro é na concepção de Jesus, quando a Bíblia diz que um anjo diz a Maria: a sombra do Altíssimo te envolverá. Há mistério nessa hora, há segredo nesse momento. Esse terreno é santo. Essas palavras são delimitadoras de uma área extremamente sagrada. A sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente, o ser que de ti há de nascer, será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O outro momento de profundo mistério é esse, quando ao meio-dia, de repente, sol a pino, Deus desliga as luzes do cosmos, Deus apaga todos os luminares, e diz a Bíblia que a mais negra das trevas desceu sobre a terra. Foram 3 horas de absoluta escuridão, foram 3 horas de uma treva tão grande, tão inimaginável à nossa mente, que não se repetiria nunca mais na história da humanidade com tal densidade. 3 horas de escuridão, de mistério. Dizem alguns piedosos estudiosos da Bíblia que Deus fez isso para que olho nenhum, para que homem nenhum, para que pecador nenhum, para que ser humano caído nenhum visse as 3 horas de agonia do juízo de Deus sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Dizem os piedosos estudiosos da Bíblia que Deus escondeu Jesus ali na escuridão, porque aquela foi a hora do juízo, da ira, da manifestação da justiça, que deveria cair sobre mim e sobre você, mas que naquelas 3 horas caiu sobre ele. E o que restou para nós foi a misericórdia e a graça de Deus. Charles Webster, escrevendo sobre essa hora, ele diz assim: quando o Filho de Deus nasceu, a noite se fez dia, mas quando o Filho de Deus morreu, se fez noite ao meio-dia. Jesus morre, Jesus está no fim, e estas 3 horas são impenetráveis. Não sabemos o que aconteceu ali durante essas 3 horas, não temos como penetrar, não há estudioso que chegue ao mistério daquela hora. Contudo, sabemos que foi uma hora de profunda solidão, a maior solidão já experimentada neste planeta, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, amados irmãos, alguns dizem que ele estava declamando o Salmo 22, é possível, aquele era um salmo profético sobre essa hora, mas o fato é que ali, de alguma forma, Deus virou as costas para Jesus, e ele se tornou absolutamente só, carregando na sua alma, na sua vida, na sua carne, os pecados de todos nós, de todos que aqui estão, e de todos quantos habitam
nesse mundo. A quinta palavra está em João 19, verso 28. A quarta, portanto, foi essa: Deus meu, por que me desamparastes? A quinta palavra está em João 19 e verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Esta foi a quinta palavra de Jesus na cruz: tenho sede. Vamos dizer juntos? Tenho sede. Mais uma vez: tenho sede. O sofrimento agora é físico. A agonia da alma, e a Bíblia diz que a sua alma apavorou-se. E Dr. Stott diz que aquele pavor poderia ser traduzido como relutância. Essa dor agora vem para a carne, vem para o físico, e ele tem sede. E ele diz lá do alto da sua dor: tenho sede. Dão-lhe a beber vinagre. E mais adiante alguém traz uma mistura anestesiante, que era feita à base de mirra, e que era rotineiramente oferecida aos crucificados, para que eles sofressem menos. Jesus rejeita, assume a agonia, a dor e a morte. Mas o sofrimento é muito grande. Meus irmãos, de alguma forma, cada um de nós, ao nosso próprio modo, foi chamado para completar este cálice de sofrimento. É por isso que a vida cristã não é o trono que muitos imaginariam ser. É por isso que a vida cristã não é um desfilar de sucessos. Mas a vida cristã, na grande maioria da caminhada, é cruz, é agonia, é dor, é sofrimento, é noite de intercessão, é prego da provação furando as nossas mãos, são cravos traspassando os nossos pés. Muitas vezes a vida cristã é vivida debaixo de um cadinho que julgamos insuportável. E a história do cristianismo está aí para mostrar os mártires, aqueles que foram devorados por fera, traspassados pelos gladiadores romanos, outros que foram queimados vivos. Inácio, um dos bispos e um dos pais da igreja, ao ser levado para Roma para ser martirizado, mandou um recado para a igreja e disse: pelo amor de Deus, não intercedam por mim, pelo amor de Deus, não peçam para que eu seja liberto, porque eu quero sofrer e sentir o privilégio de dar a minha vida por Jesus. E disse ele: que venha o diabo, que me devore, que me quebre os ossos, e que no estalar dos meus ossos Jesus de Nazaré seja exaltado. O sofrimento é, meus irmãos, a fornalha onde Deus aprimora a têmpera de cada um de nós. Não há cristão sem sofrimento, não há cristianismo sem cruz. E aqui Jesus está na hora da sua agonia, que agora é física, e ele diz: tenho sede. E quantas vezes você e eu clamamos ao Pai dizendo: tenho sede, sede de paz, sede de amor, sede de justiça, sede de misericórdia, sede de bênção, sede seja lá do que for, mas carregando a nossa própria cruz. Quantas vezes nós clamamos e dizemos: tenho sede. Esta foi a quinta palavra. E nesta manhã eu gostaria que nós entendêssemos que sofrimento para o cristão não é como sofrimento para o budista, que é uma forma de aniquilar a sua própria vida. Mas sofrimento para o cristão é a gratidão, muitas vezes difícil de ser expressada a Deus, pelo privilégio de sorver as outras gotas do cálice de sofrimento do Senhor Jesus. A sexta palavra, a penúltima palavra, está aí em João mesmo, no capítulo 19, no verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele o provou e disse: está consumado. Vamos dizer juntos? Está consumado. Todos: está consumado. Amados irmãos, Dr. Scofield diz que
que este foi o grito de vitória da fé cristã. Interessante. O que para o mundo foi a mais fragorosa derrota, a mais vergonhosa derrota, para os cristãos é o grito de vitória. E quando eu leio essa frase, está consumado, a minha memória volta a Gênesis, capítulo 3 e verso 15, quando foi feita a primeira promessa da cruz, quando Deus, falando com Adão e Eva, disse que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. E ali Deus faz a promessa desse dia. Depois, lembramos-nos de Abraão, que viu esse dia e nele se alegrou, de Isaque, que também o viu, de Jacó, que abençoou os 12 filhos, 12 patriarcas, e sabia que da tribo de Judá haveria de vir o leão que daria a vida por todos eles, de José, que antes de morrer em pleno Egito, deu ordens a respeito dos seus ossos, de Josué, que viu o divino capitão, de Samuel, cuja magistratura louvou ao Senhor, de Davi, que cantou esse dia em poemas e salmos, de Salomão, que descreveu esse dia na sabedoria dos livros que escreveu, de Esther, de Ruth, de Jó na sua agonia, Jó que disse: eu sei que meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre as nações, de Moisés, ou mais na frente dos profetas, de Isaías, que viu esse dia de forma clara, como talvez ninguém viu no Velho Testamento, de profetas menores, mas que olhavam para frente e criam no Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Quando Jesus disse: está consumado, a imagem que me vem à mente é como se todos esses homens e mulheres que viveram no Velho Testamento, lá no céu, dissessem: ufa, finalmente acabou, agora é sábado, vamos todos descansar. Jesus venceu, está pago, está resolvido, está quitado, acabou, é fim. De agora para frente, quem cobrar estará mentindo. De agora para frente de Jesus, quem chegar a você, meu irmão ou minha irmã, lhe cobrando, se Satanás vier lhe cobrar, é mentira. A conta foi paga na cruz do Calvário. Jesus pagou. Louvado seja o seu nome. É por isso que a graça não é barata, é cara. É grátis para nós, mas para Ele foi muito caro. Está consumado, está pago. Você e eu temos um salvo-conduto, você e eu temos um atestado liberatório, você e eu podemos circular, e todas as vezes que o diabo nos atacar e nos cobrar pelos nossos pecados, nós podemos olhar para ele e dizer: está consumado. Esqueceu? Está pago. Jesus consumou todas as coisas. E diz Dr. John Stott: Jesus não deixou nada, absolutamente nada, para que o homem pagasse. Jesus não deixou uma vírgula para ser feito. Jesus não deixou absolutamente nada para que o homem realizasse. Quando ele disse: está consumado, foi a sua penúltima palavra na cruz. Ele disse: está liquidada a fatura. Amém? Olhe para frente e para o alto. E a última palavra está em Lucas 23 e verso 46. Diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Vamos dizer juntos: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Toda agonia, toda dor, toda angústia, todo sofrimento, que por mais que eu queira descrever, não sei, não posso ter palavras, não posso mensurar a agonia do meu Salvador na cruz, termina com essa frase de conforto. Olha para o alto, no último esforço, e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é maravilhoso nós sabermos que quando o nosso dia chegar, quando tivermos que atravessar o Jordão,
Como diz o velho hino, o Jordão, eu não atravessarei só. Nós também não precisamos nos preocupar com essa hora. Nessa hora o Espírito Santo nos assistirá. E a exemplo de Jesus nós diremos: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas da vida cristã é a hora da partida dos servos de Deus. Há poucas horas em que o testemunho cristão soa mais alto do que na última hora, na hora da partida. Eu lembro quando meu pai partiu às 10 da noite de um dia 11 de outubro, após 16 dias de sofrimento no hospital, 3 dos quais em coma profundo. O seu último gesto para os que estavam ao redor da cama, às 10 em ponto da noite, foi levantar a mão e se despedir como quem vai fazer uma viagem comum, rotineira, e foi embora para o céu. A minha mãe, aos 90 anos, menos de 24 horas antes da morte, chamou uma missionária e disse: eu quero que leia texto tal, quero que cantem os hinos tais, quero que cantem 1000 vezes 1000 louvores, quero que cantem É Franca a Porta Divinal, e quero que cantem Deixa a Glória de Deus Brilhar. E aquela missionária me disse: eu não sabia se ria ou se chorava, porque ela disse: só em casa, quando eu cheguei, é que eu me dei conta que Dona Morena estava dando instruções em relação ao próprio funeral, estava ensinando como ela queria que fosse feito. Resultado de quem aos 18 anos entregou a vida a Cristo, leu a Bíblia 77 vezes durante a sua vida, e podia não ter alcance intelectual, podia não ter penetração como alguém que pregava o Evangelho. Entretanto, teve a fé para chegar como Jesus à última hora e ao seu próprio modo dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há histórias muito bonitas, e eu poderia citar algumas do passado, mas eu citei esses 2 exemplos do presente, do nosso tempo, da nossa geração. Havia uma senhora em Campina Grande que alguns aqui conheceram, mãe do pastor Gerson Barbosa, dona César, que no dia da sua passagem para a eternidade, ela estava em sono profundo e muitos disseram: morreu. E alguns começaram a chamar César, César, César. Ela abriu os olhos, olhou para os que estavam ao seu redor e disse: por que me chamaram? Eu estava num lugar muito bonito. E começou a descrever o local onde se encontrava, as flores, os cânticos, os que ali andavam, e começou a dizer coisas compatíveis com a descrição de Apocalipse 22. Depois dessas palavras, suavemente, sem nenhum transtorno ou medo, fechou os olhos e atravessou o Jordão. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E porque ele terminou assim, nós também terminaremos assim. Gioia Júnior, eu tive o privilégio de hospedar, escreveu uma das poesias mais lindas de todos os poemas cristãos desse país. E ele diz assim: se a razão que motive a paz, eis sua lei, o meu Senhor sempre vive, então eu também viverei. E escrevendo sobre a morte do seu pai, o reverendo Rafael Gioia Martins, ele diz: deixamos-lo no Araçá, no alto de uma colina, e vai descrevendo, e diz que a passagem do seu pai foi de uma forma tão tranquila que o chocou para o resto da vida. E mais adiante ele escreveria, inspirado pela forma como o velho Rafael Gioia Martins passou para a eternidade, um poema chamado Vem Doce Morte, onde ele diz que a morte não é a fria escuridão dos cemitérios, e ele vai descrevendo de forma bíblica e bela, e termina com esse cântico dizendo: vem doce morte. Gioia Júnior também já está no céu. E eu encerro
citando o maior cântico de vitória de um seguidor de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Alguns pregadores dizem que ele cantou ciranda, cirandinha, brincando de roda em cima da sepultura. Paulo desdenhou, zombou da morte. E talvez você diga: pastor, será que nós teremos coragem para fazer isso? O que nos conforta é que esta atitude diante da morte não é produto da carne, do intelecto, da mente ou da alma, mas é fruto da ação do Espírito Santo naquele instante. Amém? Portanto, amados irmãos, são estas as 7 últimas palavras de Cristo. Pai, a primeira: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A quarta: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta: tenho sede. A sexta: está consumado. E a sétima: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. John Peterson escreveu uma das mais lindas cantatas que se tem conhecimento, intitulada As 7 últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. Ali ele rende o espírito, consuma a obra, mas mesmo pregado no madeiro, são 7 palavras de vitória, de encorajamento e de amor por cada um de nós. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, quando a tua palavra foi aberta e exposta, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu foste até o madeiro em nosso lugar. A tua palavra diz que tu te fizestes maldição em nosso lugar. E Paulo diz que tu te tornaste pobre para com tua pobreza enriquecer a muitos. A nossa mente não tem como entender e dimensionar todo o mistério da agonia do Calvário. Não há como nós, ó Deus, racionalizarmos sobre isso. Mas nós humildemente pedimos que tu nos reveles a grandeza daquela hora, que tu tires, ó Deus, o véu dos nossos olhos, para que olhemos para a cruz e, como diz esse velho cântico, confessemos dizendo: quero estar ao pé da cruz, de onde rica salutar, diz a palavra, diz o hino, corre a fonte de perdão. E que a nossa postura seja, como ainda diz esse poema, a tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me. Ó Deus, que nós, como o poeta disse no passado, entendamos que amor, por amor morreste. E que nessa manhã, de alguma forma, de alguma maneira, tu fales ao nosso coração sobre a cruz, e que estas 7 últimas palavras de Jesus na cruz reverberem em nossa vida, e que a cruz seja o signo da nossa vitória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.